Qual é a importância da hereditariedade para a sobrevivência da espécie? A hereditariedade garante que os descendentes tenham características semelhantes aos seus pais, o que lhes proporciona uma melhor chance de sobrevivência. A hereditariedade é importante para a sobrevivência da espécie porque garante que os descendentes tenham características semelhantes aos seus pais. Essas características podem ser úteis para a sobrevivência, como a capacidade de se adaptar ao ambiente ou de obter alimento. Qual é a diferença entre hereditariedade e reprodução? A hereditariedade é o processo pelo qual as características de um organismo são transmitidas para seus descendentes, enquanto a reprodução é o processo pelo qual um organismo dá origem a outro. A hereditariedade é o processo pelo qual as características de um organismo são transmitidas para seus descendentes. A reprodução é o processo pelo qual um organismo dá origem a outro. A hereditariedade é um processo necessário para a reprodução, mas não é o único. Qual é a principal função da divisão celular? A principal função da divisão celular é a reprodução das células e o crescimento dos organismos. A divisão celular desempenha um papel fundamental na reprodução e no crescimento dos seres vivos, permitindo a formação de novas células para substituir as antigas e contribuir para o desenvolvimento dos organismos. O que acontece durante a divisão celular? Durante a divisão celular, o núcleo da célula se divide em duas partes, e o material genético, DNA, é distribuído igualmente entre as células filhas. Durante a divisão celular, o processo de divisão do núcleo, chamado mitose, garante que o DNA seja distribuído igualmente entre as células filhas, permitindo a reprodução e a regeneração celular. Por que a divisão celular é importante para os seres vivos? A divisão celular é importante para os seres vivos porque permite o crescimento, a reparação de tecidos e a reprodução. A divisão celular é essencial para o crescimento dos organismos, a reparação de tecidos danificados, e a reprodução, garantindo a continuidade da vida, e a manutenção da integridade dos seres vivos. Qual é uma das características básicas de um ser vivo? Crescimento. O crescimento é uma das características básicas de um ser vivo, o que significa que ele aumenta de tamanho ao longo do tempo. Além do crescimento, qual é outra característica básica de um ser vivo mencionada abaixo? Reprodução. A reprodução é uma das características básicas dos seres vivos, permitindo-lhes gerar descendentes. Qual é uma característica básica comum a todos os seres vivos, exceto os vegetais? Locomoção. A locomoção é a capacidade de um organismo de se mover, o que é comum a muitos seres vivos, mas geralmente não se aplica aos vegetais. Quais são alguns dos fatores que podem provocar a perda da biodiversidade de um espaço geográfico?
exploração excessiva de recursos naturais, construção de estradas, contaminação do solo, introdução de novas espécies e lançamento de esgoto. Alguns dos fatores que podem provocar a perda da biodiversidade de um espaço geográfico incluem a exploração excessiva de recursos naturais, construção de estradas, contaminação do solo, introdução de novas espécies e lançamento de esgoto. Por que é importante preservar a biodiversidade e os habitats? Para garantir a sobrevivência da própria espécie humana no planeta Terra. A preservação da biodiversidade e dos habitats está relacionada com a sobrevivência da própria espécie humana no planeta Terra, pois todos os seres vivos estão interligados e dependem do ambiente para sua subsistência.